quando Deus diz não. Eu quero começar dizendo que esse tema é muito, mas é muito complicado. É complicado de falar sobre ele, é complicado de ouvir sobre ele, porque ele traz à tona muitas coisas que às vezes nós deixamos guardado nos mais profundos esconderijos da nossa alma. Então, eu gostaria que você, ao participar dessa série, ao ouvir, a refletir, que você ore, que você pondere muito, que você pense e de maneira profunda coloque a vida diante de Deus. O meu temor é que ao tratar de um assunto como esse, de várias vezes em que Deus olha para nós e diz não, algumas feridas sejam abertas e não sendo bem tratadas e colocadas diante de Deus, elas passem por um período de piora. Não é esse o nosso desejo. O nosso desejo não é mexer com você de uma tal forma que você fique sensível, sem cura. Mas nós cremos que a cura vem, além da palavra de Deus, pela ação direta do Espírito Santo em nossa vida. Então, eu quero dar esse conselho. Ouça, medite, analise e ore colocando a vida diante de Deus, para que essa série não seja uma série em que, ao terminar, você se sinta completamente estafado de ter que trazer à tona alguns acontecimentos da vida, alguns problemas, algumas coisas não resolvidas. Mas que, ao terminar essa série, você tenha trazido tudo isso à tona para ser curada pelo nosso Deus, para ser curado pelo nosso Deus e transformado por Ele, ok? Nós, ao olhar para essa série, vamos tentar descobrir algumas posturas e respostas que a Bíblia dá a grandes dilemas da vida de muitos seres humanos. Então, para isso, nós pegamos aí 4 casos que nós vamos analisar, 4 histórias que estão na Bíblia, que são histórias emblemáticas de Deus dizendo não a algumas pessoas, um não muito claro, e envolvendo situações angustiantes e terríveis. Nós vamos falar de Davi, nós vamos falar de Paulo, nós vamos falar de Jesus Cristo e nós vamos falar do anônimo Gerazeno. São 4 histórias que nós vamos analisar em nossa Bíblia para tentar entender como é que seres humanos reagiram na Bíblia quando Deus olhou para eles em momentos importantes e simplesmente respondeu: eu não vou atender a sua oração. Eu tenho histórias assim. E eu acho que você também tem. Todos nós fizemos planos alguma vez e eles não deram certo. E não foram planos simplesmente, olha, foram péssimos planos. Não, acho que todos nós em algum momento fizemos bons planos, com boas intenções, querendo com algum deles, inclusive, agradar a Deus, mas por várias circunstâncias, esses planos não deram certo. Nós levamos pancada e foi Deus dizendo: não, é o seu plano, mas eu não quero. E aí nós olhamos para Deus e falamos: mas Deus, eu estou fazendo para o Senhor, mas eu não quero. Muitas vezes isso acontece com doenças. Quem nunca passou por isso na família? Uma doença que simplesmente parece. Algumas doenças que vêm com a notícia de que são incuráveis, e aí nós oramos, porque nós cremos que o nosso Deus pode todas as coisas, mas muitas vezes nós oramos para que Deus curasse, e a resposta dele foi: não. Não. Muitas vezes, mortes que aparentemente aconteceram de maneira inexplicável. Pessoas que nós perdemos, oramos pedindo para que Deus fizesse um milagre, e Ele simplesmente disse: não, não. Porque conforme nós temos contato com Deus e com o mundo da Bíblia, nós somos chamados a ter esperança, porque mesmo diante da morte, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns casos de ressurreição. E aí nós cristãos que temos mesmo que o mínimo contato com as Escrituras, mesmo diante da realidade da morte, a gente talvez inconscientemente ainda fique com aquela esperança de que, bom, já aconteceu alguma vez de alguém ressuscitar? Quem sabe esse não vai ser mais um caso miraculoso? Aí o caixão é fechado,
o túmulo é lacrado, e fica claro, mais uma vez, que a resposta de Deus foi: não. Emprego. Quem aqui já passou por uma situação de desemprego na família, sabe o quanto isso é angustiante? O Teté estava falando de gordura financeira, e eu acho que muitos aqui já passaram pela terrível sensação de você queimar a gordura financeira da sua família, e queimando a gordura financeira, queimando, e você olha para a projeção financeira e diz: eu sei que eu ainda aguento 2 meses, eu sei que ainda aguento 45 dias, eu sei que ainda aguento 30 dias, eu sei que ainda aguento 15 dias. E você corre, você batalha, você manda currículo, você faz entrevistas, e a resposta sempre é: não. Ou então, desde os acontecimentos aparentemente mais bobos da vida de um ser humano. Aconteceu comigo semana passada. A Júlia, minha filha de 10 meses, ela teve essa semana uma crise muito forte de tosse. Sabe aquela tosse seca que dá justamente quando deita? Ela tem 10 meses, e de quinta para sexta ela tossiu das 2 da manhã às 4:30 da manhã. Foi uma crise de tosse de 2 horas e meia. Eu, como pastor, a gente ia lá, fazia alguma coisa, dava água, fazia toda a técnica que qualquer pai ou mãe pode fazer. Aí eu deitava na minha cama e dizia: Senhor, se o Senhor pode fazer qualquer coisa, o Senhor pode fazer uma tosse parar. O Senhor pode. O Senhor não tem nenhuma dificuldade em fazer uma tosse parar. E era muito engraçado, porque era só falar o amém da oração, a tosse voltava. Eu cheguei a começar a pensar: deve ser minha oração. Minha oração está zicando no momento, eu vou parar de orar para... Mas eu não sei se você já teve essa sensação de que... Não. Aí a gente quer brigar com Deus, aí a gente quer dizer para Deus: não oro mais, como se isso para Deus fosse o fim do mundo, como se Deus fosse querer se matar por causa disso. Mas isso faz parte da nossa história. E eu quero dizer que, desde já, nessa série, eu não vou tentar defender Deus. Primeiro, porque Deus não precisa de advogado. Então, eu não vou ficar aqui tentando defender Deus, por que ele faz isso, por que não faz. Nós vamos olhar para a Bíblia e arrancar desses textos algumas explicações. Mas eu tenho certeza que nós não vamos dar todas as respostas, porque em alguns momentos a única resposta possível diante de algumas ações e reações de Deus é: nós não temos a mínima ideia de por que ele fez o que fez, mas nós nos submetemos a ele por fé e obedecemos, mesmo quando todas as circunstâncias dizem não. Então, nós não vamos abrir mão nessa série do pressuposto de que é necessário ter fé para chegar diante de Deus, mesmo que seja para dizer: Deus, eu não concordo com o que o Senhor está fazendo, mas eu vou me submeter, porque eu sei que no fim, mesmo que seja no fim de todas as coisas, eu creio que o Senhor vai mostrar que estava certo e que estava com a razão. A primeira história é do rei Davi. Está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 31, e eu vou sugerir que, depois de nós lermos esse texto e meditarmos nele, que você vá para a sua casa, que você abra a sua Bíblia e que você medite muito nele durante a semana, tá ok? Mas esse texto, ele está dentro de um outro contexto importante. Davi era um cara muito legal. Davi era um cara que a própria Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Ele era um rei muito querido por todo o povo, admirado. Tanto é que a Bíblia diz que em várias batalhas que o exército vencia e Davi estava liderando o exército, as pessoas faziam música para ele. Da mesma forma que hoje as pessoas fazem música para os grandes heróis, eles faziam para Davi. Davi era um grande herói nacional. Acontece que a Bíblia diz que ele teve grandes deslizes. E o principal, o mais conhecido, é que um dia ele estava no palácio, sem nada para fazer, e homem, quando fica sem nada para fazer, faz besteira. Não tem, é um padrão estabelecido desde que o mundo é mundo. Homem,
sem nada para fazer. Talvez seja por isso que as mulheres estão sentindo isso. Quando nos veem no sofá sem nada para fazer, elas inventam alguma coisa para a gente fazer, como mensageiras de Deus para prevenir alguma burrada da nossa parte. Eu estou brincando com isso, irmãs, porque a Débora vai ouvir essa mensagem e vai falar: então toma esse roubo. É uma brincadeira. Davi estava lá sem nada para fazer, dando uma volta. Aí, Davi, homem, testosterona a milhão. O que vocês acham que ele viu? Uma mulher. Homem sem nada para fazer, viu uma mulher? Ele viu uma mulher. Ela é uma mulher bonita. Então você vê, homem, sem nada para fazer, viu uma mulher bonita. E aí você imagina, uma mulher bonita, o marido está na guerra, longe há meses, né? Alguns viviam de uma mulher de oposta, também está na secura. Davi, segundo a Bíblia, também era meio bonitão, não era de se jogar fora. E além de ser bonitão, era rei. Cá entre nós, partidaço. Aquela mulher estava lá, viu que o rei olhou para ela. Aí, ao invés de ela desviar o olhar e pensar, sou casada e tenho um marido, ela pensou, Davi, bonitão, rei, né? Aí Davi olhou para ela e, ao invés de pensar, puxa, é uma mulher casada, a pessoa pensou, não, porque geralmente o homem na história não olha e vê uma mulher casada, vê uma mulher, ponto. Ele se esquece do casado, que foi o que aconteceu. Aí conversa vai, conversa vem, um vinho, convida para um lanche na Idelma. Certeza que Davi não levou Batseba o nome da mulher, olha que nome. Ele levou ela para jantar, sei lá. Foram no jardim, comeram um carré de cordeiro. Davi pegou a carta de vinhos, escolheu o vinho mais caro, né? Ela tomou um pouco mais de vinho, sabe como é que é a história. Depois eles deram uma esticada até os romanos, escolheram uma boa suíte. E aí já viu, uma das coisas que Davi seria azarado. Aparentemente Batseba estava no período fértil e não deu outra. Talvez Batseba fosse daquelas mulheres que passaram debaixo de um varal com uma cueca, ela já engravidava. Não deu outra. Davi teve relação com ela, ela engravidou. Qual é o problema? O problema é que o homem, marido da tal da Batseba, o país estava em guerra, ele estava no exército. Aí Davi pensou, pensou isso mesmo, vocês pensaram, eu não vou falar. Aí Davi teve a brilhante ideia, olha que brilhante ideia. Falou, não, já sei, a mulher estava na secura. Imagina o marido que está na guerra. Ele fala para um dos seus agentes, fala para Urias, o marido, chama Urias e fala que ele ganhou aí, mas tem banco de horas, banco de horas no exército, ele ganha umas férias aí, que ele pode vir passar uns dias em casa. Mas chama ele aqui no palácio antes, porque Davi é amigão, né, gente? Amigão, ele chama, aí talvez soprou um pouco do vinho lá do restaurante. Urias, tem aqui um vinho, toma um vinho aí o Urias tomou um vinho porque ele imaginou. O cara vai chegar em casa, um vinhozinho, ele já bobeou, a gente pimba. Aí então Davi conversa com Urias. A Batseba está grávida, está lá esperando. E então Davi fala para Urias, olha, agora vá para sua casa e desfrute lá da sua esposa. E pronto. No dia seguinte, Davi está saindo do palácio. Quando ele vai descer as escadarias do palácio, ele vê Urias dormindo ali. Talvez Davi tenha pensado, acho que eu dei vinho demais. Não beleza. Ele chega para Urias e fala, Urias, que isso, rapaz? Está dormindo aqui? Vai para sua casa. Aí Urias fala para ele assim, rei, todos os meus companheiros estão no exército. E por estarem lá, eles não podem dormir com suas esposas. Não é justo que só eu tenha esse direito. Então, enquanto todos os meus amigos não puderem voltar para a cidade e dormir com as suas esposas, eu também não vou para minha casa dormir com a minha. Davi, então, cai em prantos e confessa o seu pecado. Claro que não. Ele chama outro cara e fala assim, o seguinte, Urias vai voltar para o exército e na primeira batalha que houver, você vai colocar Urias na frente da batalha.
não deu outro. Primeira batalha, Urias na frente da batalha, ele morreu. Como Davi é um homem muito bom, ele não podia deixar uma mulher viúva. Ele, então, uma semana depois, olha que ato benevolente, ele casa-se com Batseba. E deve ter sido muito interessante, porque 7 meses depois nasce um bebê prematuro de 4,5 kg e 55 centímetros. Um caso extraordinário, porque, imagina, né, até casar, casou e já nasceu a criança, mas Deus pode todas as coisas. Esse é o contexto do texto que nós vamos ler. Aí, Deus ficou muito bravo com Davi, porque ele adulterou, traiu o amigo dele e assassinou o amigo dele. Então Deus manda um cara para falar com Davi, e aí é o texto que nós vamos ler. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: uma historinha. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Eu dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Eu dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe daria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. A primeira coisa que Deus deixa claro para Davi, que era o gerador de todo esse contexto de erro, é que o desprezo a Deus é a primeira marca distintiva de qualquer processo pecaminoso. É engraçado porque o profeta chega para Davi e não diz: você desprezou Urias. Ele diz: não, o seu primeiro problema, Davi, é que você desprezou a Deus. Deus tinha dado muita coisa para você. Deus tinha dado o reino para você. Tinha dado mulheres para você. Tinha dado bens para você. Você é um homem poderoso. Você é um homem rico. Você tem muito, mas muito mais do que a grande maioria das pessoas que você conhece ou possa vir a conhecer. Mas isso não foi suficiente para você. Você me desprezou e precisava de mais para saciar esse desejo pecaminoso do seu coração. O processo de queda de Davi começa com o desprezo àquilo que Deus já havia dado para ele. E aí ele começa a cair de maneira absurda. Ele tem o coração endurecido. Você me desprezou e tomou a mulher de Urias. O que começa a ser trabalhado no coração de Davi é: olha, Davi, o que vai acontecer agora? Porque essa primeira parte do texto é muito branda. Se você acha que... Se Davi até agora achava: tá terrível porque Deus ficou bravo comigo, ele não sabia o que estava por vir ainda. Mas o que Deus está começando a mostrar para Davi é: olha, Davi, o que vem agora, e o que eu vou falar para você, é uma ação terapêutica da minha parte para a sua vida. Há um problema no seu coração. Você me despreza. E embora eu tenha dado tudo que o seu coração possa desejar, você ainda me despreza. Você ainda é o tipo de pessoa que eu falo para fazer alguma coisa e você não faz, não porque não consegue. Você não faz porque não quer fazer.
Você despreza. Você é como um homem que despreza a esposa. Você é como um homem que não importa o sofrimento da esposa, você simplesmente a despreza. Você é como uma mulher que despreza o marido. Você é como um filho que despreza o pai. Você tem desprezo no seu coração. O complicado dessa história de Davi é que essa é uma história que, quando começa assim, ela começa a tomar contornos de uma história muito parecida com a nossa história. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, e hoje, tomando um banho um pouco antes de vir para cá e orando, o que eu estava dizendo para Deus, Deus, é muito complicado falar sobre isso. Porque eu vou falar sobre um tal homem chamado Davi, que despreza o Senhor, mas tendo que reconhecer que na minha vida, muitas vezes eu pequei, e eu não pequei porque simplesmente aconteceu. Eu pequei porque eu desprezei o Senhor. Eu não pequei porque, puxa vida, escorreguei e caí, foi um acidente. Não! Muitas vezes na minha vida, eu fiz algo errado, sabendo que era errado. Mas como aquilo satisfazia alguma parte do meu ser, então eu de maneira clara, desprezei o Senhor. E aí a Bíblia vai dizer nesse texto, quando nós desprezamos a Deus, começa a nossa queda. E veja o que aconteceu com Davi. Continua o texto, assim diz o Senhor: de sua própria família eu trarei desgraça sobre você. Eu tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Isso aconteceu algum tempo depois, quando houve uma revolta militar em Israel, e um oponente de Davi conseguiu expulsá-lo da cidade. Davi saiu fugido da cidade, e aí então esse oponente dele pensou assim: eu vou acabar com o apoio político de Davi, eu vou ridicularizar Davi. Então ele pegou as mulheres de Davi, fez uma tenda e chamou todas as mulheres de Davi nessa tenda, numa praça da cidade, e as colocou lá dentro assim para, vamos assim dizer, vamos fazer um churras, a vodka, aquela coisa toda. Sabe quem era esse cara? Ele era o filho de Davi. Quem fez isso foi um filho dele. Deus tinha dito: vou trazer desgraça para a sua casa, para a sua própria família, porque aparentemente você é um cara que não respeita tradições familiares. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. O problema de Davi é que ele acreditava na impunidade. Você fez isso às escondidas, né? Você é o cara, você é rei, você é poderoso. Agora eu vou mostrar para você, Davi, quem é que manda de verdade. Se o seu problema é querer medir forças, então, Davi, nós vamos medir forças. Nós vamos fazer isso. Isso é interessante porque o próprio Davi, algum tempo depois, escrevendo sobre a própria vida, ele diz: eu não tenho medo de cair nas mãos dos meus inimigos. Eu tenho medo de cair nas mãos de Deus. Porque os meus inimigos, eles podem fazer o que comigo? Me matar. Ele diz: porém Deus, além de me matar, pode fazer perecer minha alma no inferno. Então eu temo cair nas mãos de Deus. Por isso o próprio Davi diz: duro mesmo é cair nas mãos de Deus. E é o processo que Davi conhece muito bem, porque ele está enfrentando esse processo. Aí o texto continua: então Davi disse a Natã, quando ele vê que o bicho vai pegar, ele diz: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: sim, mas o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Porém, principalmente nesse contexto do Antigo Testamento, havia uma lei muito clara: todo pecado gera morte. Todo pecado gera morte. Isso está estabelecido desde Gênesis, na história que nós conhecemos no Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto que eu disse para não comer, vocês vão morrer. Eles comeram e morreram, fisicamente e espiritualmente. É por isso que Deus, depois, para consertar essa história, tem que mandar Jesus para morrer na cruz, pegar todos os nossos pecados, lançar sobre ele, levar a culpa que era nossa, ressuscitar depois que toda a culpa foi paga e nos dar acesso a Deus. Mas a Bíblia tem um parâmetro muito bem estabelecido: o pecado gera morte. E aí eu imagino que Davi, quando ouve o profeta dizendo: você não morrerá,
É aquele momento que você está ouvindo alguma coisa e você pensa, ufa, escapei. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Olha que coisa absurda, como a história começa a tomar contornos dramáticos. Davi tinha pecado, o adultério gerou uma gravidez, depois gerou um assassinato, esse filho nasceu e agora esse filho adoece, porque Deus tinha dito para Davi, bom, você pecou, o que é estabelecido é, o pecado gera morte, mas você não vai morrer, Davi, mas fique tranquilo, eu sou justo, eu tinha dito que o pecado gera morte, vai morrer o menino. Imagine você como pai ou mãe nessa história. Então Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Eu acho que ninguém de nós faria diferente do que Davi fez. Ninguém. Porque eu acho que nós não teríamos nenhuma dificuldade em exercitar as mais profundas disciplinas espirituais num processo de morte iminente de um filho. Aí Davi fez o que se espera de um pai numa situação como essa. Ele está com um profundo sentimento de culpa, porque ele sabe que o que está acontecendo é fruto do pecado dele. Ele entra no quarto, ele ora, ele jejua, ele se deita no chão, ele está completamente largado e prostrado diante de Deus. Ele está implorando para Deus, muda essa história. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas agora eu preciso que o Senhor venha intervir de uma maneira miraculosa para que o menino não morra. O texto continua com uma expressão terrível. 7 dias depois, a criança morreu. 7 dias depois, a criança morreu. Deus disse: não. Não. É bem provável que muitos aqui não tenham histórias tão dramáticas. Mas é muito provável também que todos nós tenhamos histórias em que pelo menos sonhos morreram. E nós tivemos que dizer para Deus: Deus, eu pedi, e está aqui. O Senhor disse não. Deus disse não. Deus disse não para Davi, não para não curá-lo de uma gripe, mas para a morte do seu próprio filho. Claro que quando nós olhamos para essa história, a primeira sensação que nós temos é muito injusto um inocente ter que morrer no lugar de um safado como Davi. No entanto, ao invés da gente apenas olhar para Davi e pensar, realmente, processos pecaminosos geram morte, e nós precisamos tentar romper com processos pecaminosos em nossa vida, porque a gente nunca sabe onde isso vai dar. É igual quando a gente conta uma mentira. E se você já contou uma mentira, veja, há pessoas que contam mentiras. Você sabe que é muito complicado, porque às vezes para encobrir uma mentira pequenininha, você tem que contar uma mentira um pouco maior. E depois esse processo, daqui a pouco o processo está numa coisa tão absurda que você tem que dizer, gente, é mentira. Porque a história toma contornos absurdos de um pecado que vai puxando outro pecado e vai trazendo consequências, como aconteceu na história de Davi. Imagina o coração desse homem que agora tem o seu próprio filho nos seus braços, morto, sabendo muito bem que aquilo aconteceu por causa dele. Deus disse para ele, não. O que você diria para Davi, quando ele está orando e jejuando? Imagine nós no lugar de Davi, dos conselheiros de Davi. Ó, Davi, continua aí, porque eu acho que... E aí quando a criança morre, a tendência que há, inclusive na religiosidade brasileira, é assim, há uma tendência a colocar culpa sempre em alguém. E aí talvez a gente iria dizer assim, olha, realmente, mas você não orou com fé, viu, Davi? Você não orou com fé, olha, a culpa é sua. Ou então nós iríamos colocar a culpa no diabo.
E também seria uma saída interessante. Olha, realmente o diabo é astuto, e o inimigo agiu e acabou que a criança morreu. A criança morreu. Isso era ação de Deus na vida de Davi. Então vamos ver o que isso produziu em Davi, porque uma coisa é olhar para Davi e saber, puxa, histórias complicadas acontecem e eu preciso tomar cuidado com o processo pecaminoso em minha vida, porque eles podem trazer sérias consequências. Eu não estou dizendo que um processo pecaminoso na sua vida, se colocado diante da cruz, vai levar você para o inferno, porque se Jesus já pagou o nosso pecado, você não vai para o inferno, você é escolhido de Deus. Mas você não pode esquecer que processos pecaminosos trazem consequências danosas para a vida que nós levamos. O pecado sempre conduz a alguma coisa muito ruim. Mas vamos olhar para Davi e entender o que isso produziu em Davi, e o que é que o não de Deus, por mais terrível que possa ser, deve produzir em mim e em você, que é isso que interessa para nós. O texto continua dizendo o seguinte: os conselheiros de Davi estavam com medo de dizerem que a criança estava morta, e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. O rei, inclusive, tinha, se ele quisesse, ele podia mandar matar qualquer mensageiro que trouxesse uma notícia ruim. É verdade, era uma prerrogativa que o rei tinha. Então era assim, imagina alguém chega para você e fala assim: olha, você tem que ir lá falar para o rei que o filho dele morreu. Se o rei quisesse mandar matar você, apenas pelo fato de você ser um portador de uma má notícia, ele tinha todo o direito de fazer isso e ninguém podia falar nada contra o rei. É por isso que os conselheiros estavam morrendo de medo. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Esse homem aparentemente é estranho. Aparentemente esse homem não é normal. Nós temos um homem complicado, porque ele fica sabendo que o seu filho morreu. A primeira coisa que você espera que alguém que passou 7 dias orando, jejuando e implorando pela vida do filho fizesse quando recebe a notícia de que o filho morreu, o que você imagina que esse cara deveria fazer? Aquilo que os conselheiros falaram: ele entra em desespero, faz alguma loucura, sei lá, qualquer loucura que você possa imaginar. Nada seria estranho diante de um desespero que talvez ele fosse passar. Veja, além da morte de um filho, é a morte de um filho que ele sabia muito bem que morre por culpa do seu próprio pecado. Não é a morte de um filho, é a morte de um filho cujo pai é o claro culpado daquilo. Só que ele recebe a notícia, a Bíblia diz então que ele vai, toma um banho, ele se perfuma, ele vai para o santuário de Deus, adora, ele faz um culto, ele volta para o palácio e diz: pessoal, eu quero comer. Eu estou com fome, faz 7 dias que eu não como, eu estava em jejum, depois de 7 dias sem comer, alguém está com fome, vão e prepare uma refeição para mim. O que Davi mostra é que uma relação com Deus, mesmo quando Deus diz não, servos e servas de Deus são chamados à adoração a Deus, mesmo nas piores circunstâncias. Davi acabou de receber a morte do filho. O que ele fez? Ele adorou. Parece estranho, mas um princípio bíblico muito bem estabelecido em toda a palavra de Deus é: nas melhores e nas piores circunstâncias, Deus continua sendo Deus, digno de todo louvor e de toda adoração. Assim, nós não adoramos a Deus por compreender e aceitar todas as coisas. Nós adoramos a Deus porque Ele é digno de adoração, independente de eu compreender ou não o que Ele faz ou deixa de fazer. Porque a partir do momento em que Deus for obrigado a fazer as coisas de acordo com a minha compreensão e de acordo com aquilo que eu quero, Ele deixa de ser Deus e eu passo a ser o Deus da história. Nós somos convidados em toda a Bíblia a nos submeter a Ele, mesmo quando a submissão a Deus parece a coisa mais absurda. Porque todos nós aqui sabemos, vir para uma comunidade como essa, ou qualquer outra igreja, num domingo à noite,
como muitas e muitas igrejas estão fazendo ao redor do mundo, ou já fizeram ou ainda vão fazer. E para um momento como esse, quando tudo está muito tranquilo e as coisas estão caminhando bem, é algo que faz parte da rotina, a gente faz com muita tranquilidade. Cantar que Deus é o nosso Deus, quando nós não temos nada a perder com isso, é muito tranquilo. Agora imagine você, como nós fizemos aqui, ter que cantar: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, depois de perder um filho, depois de perder o emprego, sabendo que você vai chegar em casa e não tem certeza do seu sustento, sabendo que amanhã você vai ter que começar a procurar sustento para a sua família, sem saber de onde tirar, sabendo de uma doença incurável, sabendo de um não corriqueiro de Deus na nossa vida. Só que é nessas horas em que nós somos chamados a compreender a nossa relação com Deus de maneira plena. Isso parece muito a história de Jó, porque a história de Jó é a história de um homem que tinha todas as coisas, ele perdeu absolutamente tudo. E logo depois que Jó descobre que perdeu todos os seus familiares, à exceção da esposa, que era uma megera, perdeu todos os seus bens, o que é que ele faz? Ele diz: Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou. Porque o que está em jogo na história de Jó é uma pergunta que o diabo faz para Deus. Porque o diabo chega para Deus e fala assim: o Senhor deu tudo para Jó. Adorar o Senhor assim é muito fácil. Qualquer um adora o Senhor quando tem tudo. Um cara que tem uma boa conta bancária, o cara que tem um salário enorme, o cara que tem uma família, um monte de filhos, tudo belezinha, todo mundo saudável, é fácil esse cara pegar a família e levar para a igreja. Com uma tranquilidade, está tudo certo com ele. Aliás, ele pega a família e ele coloca a família num bom carro. Agora, tira tudo dele. Só que Deus tinha falado assim para o diabo: não, eu conheço o coração de Jó, eu sei que ele me adora, porque o coração dele está em mim. Aí o diabo falou assim: então tira tudo dele. Aí Deus falou assim: pode tirar, você tem autoridade para tirar tudo dele, só não tira a vida. Aí tirou todas as coisas. Aí o diabo chega e fala assim: ah, mas tem uma outra coisa, ele não está doente. Sempre que estiver doente ele nega. Aí Deus fala assim: não, tá bom, então dá umas doencinhas para ele. A Bíblia diz que chega um momento na história de Jó que as pessoas não conseguem chegar perto dele, tamanho o cheiro de podridão que ele tem por causa da doença. E em tudo Jó não pecou. A resposta do livro de Jó quer dar é: o que é de nós? Você adora a Deus por quê? Porque Ele te dá coisas, mesmo que seja o céu, que seria uma boa troca cá entre nós. Eu adoro a Deus e Ele me dá o céu. É uma boa vantagem. Eu adoro a Deus e Ele não me deixa ir para o inferno. É uma boa relação comercial. Cá entre nós, Deus leva a vantagem de ouvir o meu louvor, e eu levo a vantagem de não ir eternamente para o inferno. Boa coisa. Agora, como a gente já falou aqui várias vezes, tá, então vamos pensar o seguinte: se a gente descobrisse que não tem inferno, tem só céu, e não importa o que você faça, vamos pensar que a gente fosse universalista. É só um exercício. Eu acho que essa história de mandar todo mundo para o céu é uma teologia de vovozinha. Aquela vovozinha assim que gosta de entupir doce no neto, mas também pode dar uma diabetes para ela. Essa teologia de vovozinha. Nós vamos imaginar que fosse verdade isso. Se fosse verdade que o inferno não existe, será que a frequência dominical aos cultos não abaixaria um pouquinho no próximo domingo? Será que a gente não oraria um pouco menos? E leria um pouco menos a Bíblia? Numa descoberta terrível de que a nossa obediência a Deus não é porque Deus é Deus, mas porque é bom estar de bem com o cara. É quase uma relação que a gente tem com o bandido do bairro. Porque não importa onde você mora, você sabe quem é o bandido do bairro, não sabe? Todo mundo aqui, não importa onde você mora, você sabe. Alguém fala, ele está vendo aquilo ali? Aí, como que você faz? Você fala o seguinte: quando você vai lá
lá na padaria do bairro, comprar o pão para a família, tá lá aquele cara. Aí o que você faz assim, despretensiosamente? Vou comprar o pão, né? Opa! O seu pão é para minha conta. Aí você começa a pagar o pão pro bandido do bairro, paga uma cervejinha para ele. Aí, coincidentemente, todas as casas do bairro foram roubadas, só a sua que não. Você é amigo do cara. Às vezes a relação com Deus de muita gente é exatamente essa. Eu sou amigo de Deus na mesma proporção que eu sou amigo do bandido do bairro. Cá entre nós, essa não é uma boa relação. Porque eu quero ver você ficar amigo do ladrão do bairro, depois ele roubar a sua casa. Você chega e fala, você roubou minha casa, roubei. Bonito sobreviver. Ó, não, fiquei sabendo que você comprou aquele Blu-ray. Eu estava querendo o Blu-ray, não tinha, fui lá, peguei, beleza. Ah, pode não servir pro cara. Ela pegou meu Blu-ray, né? Eu chegar. Aqui é Corinthians, mano. Mas não dá para imaginar que a gente possa ter uma relação assim com Deus e achar que vai beleza. E achar que Deus olha para essa relação e diz assim, não, tudo bem que a relação que ele tem comigo é completamente mercantilista, capitalista, mas beleza, tranquilo, é um interesseiro, ele é o tipo do cara que quer casar apenas por interesse, mas beleza. Ele é o tipo do cara que se a mulher fala assim, não, amor, eu casei com você só por causa do seu dinheiro. Fala, não, então eu já sabia, já imaginava. Aliás, eu também só vivo com ele por causa do meu dinheiro, se fosse meu dinheiro ele matava. Não dá para imaginar que você tem uma relação assim com Deus e Deus vai falar, beleza. O texto mostra que, inclusive, Davi não estava tentando barganhar com Deus. Deus, se o Senhor salvar o meu filho, eu vou te adorar. Não. O Senhor tirou o filho, ele foi e adorou. A nossa relação com Deus muitas vezes é, se o Senhor fizer, essa relação com Deus não cola. Porque Deus não precisa disso. Deus não tem nenhuma necessidade e nenhuma carência afetiva que possa ser suprida pela nossa oração. Ou uma vez eu vi alguém pregando, olha, se você não for para Jesus, Jesus vai ficar triste. Não vai não. Não vai ficar triste. O cara pensa que se ele for para Jesus, Jesus corta os pulsos. Não vai. O cara pensa que se ele não for para Jesus, Jesus vai tomar um uísque com Valium. Não vai. É verdade que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Mas também não há suicídio coletivo como isso não acontece. O cara morreu, foi para o inferno. O céu chora. Não chora. Chora, estão lá com Jesus. Não estão chorando, não. Até porque, se eu estiver lá no céu, deixa eu dizer uma coisa, confessar um pecado no meu coração. Se eu estiver lá no céu, tranquilo com Jesus, eu descobri que você morreu, foi para o inferno, eu não vou chorar. Garanto para você que eu não vou chorar. Eu vou estar lá no céu. Foi para o inferno? Conhecia bem. Foi pouco, viu? Foi pouco. Olha, foi pouco. A pergunta é, quando Deus diz não, qual é a sua resposta? Você adora a Deus porque a sua vida é de adoração a Deus, não por interesse? Ou as relações estão rompidas do tipo, eu não brinco mais? O texto continua, seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E olha que interessante que Davi faz depois. Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, porque é a mãe, que devia estar meio triste também, perdeu o filho. E naquela época, era um mundo completamente diferente do nosso. E a mulher crescia e era ensinada que a única coisa importante para a vida dela era ser mãe. A mulher vivia para aquilo, para casar e ser mãe. Uma mulher que não casasse, e se casasse e não fosse mãe, era uma desgraça completa. Então aquela mulher estava numa profunda crise de identidade como mulher, porque ela está casada com o rei, mas agora ela foi mãe, mas agora perdeu o filho. Então ela voltou a um processo de profunda desgraça pública. Então como é que Davi consolou essa mulher? Ele não chegou para ele e falou assim, bem, pureza, não? Não,
Davi falou assim: amor, lembra do jardim? Ela já entendeu onde é que essa história ia terminar. Acho que ela falou assim: podemos apenas trocar a suíte dessa vez? Cara, não gostei muito daquela. Davi consolou a sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, aquele mesmo famoso que todo mundo conhece. E o Senhor o amou, e por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino devia chamar-se Jedidias. Era um outro nome de Salomão que significa amado de Deus, amado de Jeová. Esse é o significado do nome Jedidias. É engraçado porque Davi torna-se um consolador da sua mulher. Diante da culpa e da mágoa que poderia estagnar a sua vida, ele decidiu: eu vou continuar. E quando Deus diz não para a gente, é um momento crucial da vida em que você vai ter que responder a pergunta: você vai parar ou você vai continuar a caminhar? E Davi, inclusive, torna-se um curador da sua esposa. Ele consola a sua esposa. Henry Nouwen, um padre já falecido, ele cunhou uma expressão que é a expressão de curador ferido. Ele dizia o seguinte: você só poderá efetivamente ajudar na cura de uma outra pessoa, principalmente se você tiver passado pela situação que ela está passando. Davi é esse tipo de gente que agora pode trabalhar com alguém sobre perdas, porque ele perdeu muito. Davi é um cara que pode falar sobre pecado, porque ele sabe o peso que isso traz na vida dele. Não nos estranha saber que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele conhece profundamente o agir e a justiça de Deus. Ficou claro nessa relação que Deus, ao olhar para Davi, sabe: esse cara não caminha comigo porque ele está trocando alguma coisa. Porque ele perdeu muito e ele continua caminhando comigo. E ele se torna consolador de outros. Uma pergunta que você tem que se fazer quando você recebe um não de Deus é: o que é que Deus quer de você a partir disso? Você pode ouvir um não e viver resignado, culpado, aborrecido para o resto da vida. Eu conheço muita gente assim. Eu conheço muita gente que quando você vai conversar com essas pessoas, ela diz assim: não, porque há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos. Isso acontece muito quando a gente vai conversar com casais. Porque sempre alguém fala assim: e Marquinhos, você não sabe o que ele fez no verão de 88. E aí o marido diz: mas ela na primavera de 89. Mas lembra-se então do outono de 90? Mas lembra a Olimpíadas de 92? É inevitável que na vida a gente passe por tribulações. Mas a grande questão quando nós ouvimos um não de Deus é: o que você vai fazer a partir disso? Você vai viver resignado e culpado, ou você vai receber perdão, vai dar perdão, vai consolar a outros e vai viver a graça de Deus? Porque senão a vida acabou para você. O problema é que há acontecimentos em nossa vida, quando Deus disse não para a gente, que se tornaram fantasmas. E a gente dorme com aqueles fantasmas. Nós acordamos com aqueles fantasmas. Nós sonhamos com aqueles fantasmas. No entanto, ao mesmo tempo, Deus está dizendo: coloque esses fantasmas na cruz e viva a vida. Não viva resignado, culpado e paralisado por algo que aconteceu. Deus disse não e nós precisamos crer que em algum momento as coisas ficarão claras. Ninguém seria bobo de chegar para Davi e falar assim: Davi, não foi nada. Foi. Mas Davi sabia: foi. E eu preciso reagir com relação a isso. Deus disse não. Eu posso brigar com Deus, mas eu não quero fazer essa opção. Eu quero compreender que Ele sabe o que é melhor para mim, mesmo quando aparentemente o que é melhor para mim é absurdo. O texto termina dizendo: enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos amonitas e conquistou a fortaleza real. Então mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me de seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu teria a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Milcom, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi.
ele levou uma grande quantidade de bens da cidade. E levou também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Desde que a vida voltou lá. A vida voltou lá. Davi voltou a ser rei. Davi voltou a guerrear. Deus voltou a dar vitórias na guerra para ele. E a vida voltou ao normal. Quando Deus diz não, você pode parar a sua vida ali e simplesmente desistir. Essa é uma opção. Ou você pode tomar a postura de Davi, adorar, consolar e continuar. Veja, ninguém está dizendo que isso é fácil. Não é fácil. Não é simples. Você tem que se lembrar que Davi passou por 7 dias orando e jejuando. Você consegue imaginar o que passa na cabeça de um homem 7 dias trancado no seu quarto, orando e jejuando? Todos os processos e todas as cores. Não dá para a gente imaginar quantas lágrimas Davi derramou. Não dá para imaginar. No entanto, ele sabia muito bem que maior do que todo esse processo, e mais importante do que todo esse processo, era o processo de Deus na vida dele. Difícil? Muito difícil. Impossível? Não. Eu sinceramente quero dizer para você que eu tenho um profundo sentimento no meu coração essa semana. Porque quando a gente prega, alguns temores acontecem. E o meu principal temor ao pregar uma mensagem como essa é que Deus chegue para mim e diga assim: então vamos ver. E eu, sinceramente, como pastor dessa comunidade, não desejo em nenhuma circunstância que você tenha que ser testado assim. Mas o meu desejo é, se vier a acontecer, que essa palavra de Deus sirva de consolo para saber que é possível voltar a caminhar. Não por causa de nós, mas por causa de Deus. Davi poderia muito bem colocar a culpa em Deus e dizer: o Senhor é culpado, esquecendo que todo o processo começou com ele mesmo. Davi tem a honra de dizer: eu pequei, eu falhei, e eu preciso tratar isso com Deus. Assim como eu e você precisamos tratar algumas coisas com Deus. Principalmente quando Deus diz não. Porque quando Deus diz sim para a gente, a nossa postura é mais ou menos a seguinte: Senhor, sim? Sim. Beleza. Eu continuo caminhando. Eu só aprofundo o meu relacionamento com Deus quando Ele diz não. Porque quando Ele diz não, qual é a pergunta seguinte? Por quê? Você já parou para notar que sempre que Deus diz sim para você, você não aprofunda o seu relacionamento com Ele? Assim como um filho com o pai. Se eu chego para a Luísa e a Luísa diz: pai, posso? Pode. Ela simplesmente vira as costas e vai fazer correndo o que ela pediu. Mas se ela chega e diz: pai, posso? Não. Por que não? Aí é a hora de eu mostrar para ela por quê, quais são os meus princípios, o que é que isso tem a ver com as minhas preocupações com a vida dela. E é nesse momento que ela vai conhecer o pai que tem. Infelizmente, Deus sabe desse processo terapêutico. E Ele sabe que a gente aprende nessas horas. Eu quero terminar dizendo, deixando o convite para que você volte domingo que vem. Tenha coragem de voltar domingo que vem. E o convite para que eu tenha coragem de preparar uma outra mensagem no domingo que vem. Mas eu quero terminar dizendo algo muito sincero antes da gente ir para casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos que Tua graça seja derramada sobre nós, para que possamos compreender mais o Senhor
mesmo quando o Senhor diz não. Tem misericórdia de nós, Pai. Cuida da nossa vida, como um pai cuida de filhos indefesos como nós somos. E guarda a nossa vida, para que possamos viver de verdade, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus.